Estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ferramenta de métricas de produto, para medir sucesso dos nossos produtos, que é um tema também bem importante para os devs saberem, né? E comigo aqui está o Champagne, como sempre. E aí, Champagne? Novamente, aí, Fernandinha, tudo certo? Eu também acho importante demais. Até o final do episódio vamos convencer todos os devs da importância de olhar para as métricas de produto. Exatamente. Isso não é um papel só do PO, do PM, do designer, né, do seu time. É um papel seu também, dev, que está nos ouvindo. E para falar então sobre esse assunto muito legal e bem prático aí, né, de ferramentas e tudo mais, temos aqui duas pessoas especialistas na área. E aí, Rafa, tudo bem? Oi, tudo bem, Fê? Pessoal, meu nome é Rafaela, sou PM aqui na DTI Digital. É isso aí. E aí, Nina, você tá bem também? Oi, pessoal, prazer estar aqui também. Sou a Nina, sou PM aqui na DTI também. Vamos evangelizar aí os devs aí hoje. Gostei da chamada na resposta. É isso aí. Então, né, assim, pra gente já começar nesse trabalho aí de convencimento da importância das métricas, né, e de provar o sucesso dos nossos produtos, me conta aqui, gente, o que é, né, ter sucesso no produto? Rafa, eu acredito. Rafa, Fernandinha, Champagne, gostei. Muito mais fácil que falar sobre o nome. Não é? É porque Campraguera a gente já desistiu de falar aqui no... Aí, mas você falou direitinho, Fernanda. Então é só uma questão eu falei certo? Falou. Aí, ó. Aí. Compreendo. Mas eu acredito que depende muito do produto. A gente fala que existem jogos que os produtos jogam. Tem jogo da produtividade. Quais são os outros jogos mesmo, Rafa? Me ajuda a lembrar aí. Jogo da atenção, jogo da transação. Da transação, da atenção, Instagram. Então, depende muito do produto que você está construindo para poder falar se está tendo sucesso ou não. Spotify, jogo da atenção, né? Então, a gente quer que as pessoas passem mais tempo ouvindo música, né? Então, inclusive, essa North Star Metric deles lá. Então, vai ter sucesso para o Spotify se as pessoas passarem mais tempo ouvindo música lá. Então, depende muito do produto. E puxando o que a Nina comentou aí também, eu refleti muito sobre isso, sabe? O que é sucesso produto? Eu cheguei a uma conclusão, assim, que esses jogos, eles vêm para gerar valor para a empresa. Então, assim, sucesso no meu produto é gerar valor para a empresa, sabe? O usuário é a parte mais importante, assim, para o sucesso do negócio. Se não é a maior parte, né? A parte mais importante para o sucesso do negócio. Mas, no fim das contas, a gente está para gerar valor para a empresa. Acho que eu refleti o que eu resumi, sabe? Legal. E até no livro, né, no Inspired, que eu acho que deve ser aí a bíblia dos PMs e POs, né, fala um pouco sobre isso, né, do papel que, enfim, ele faz até uma piadinha lá de perguntar para as pessoas qual que é o papel delas dentro da empresa, né, qual que é a função delas, e as pessoas ficam, tentando descobrir, né, tentando, enfim, entender qual que é a função, mas no final das contas, a função de todo mundo deveria ser fazer a empresa vencer, né, e levar a empresa mesmo a, enfim, gerar valor realmente. Mas por que então, gente, que os devs têm que se preocupar com medir sucesso no produto? Deixa eu só acrescentando nesse questionamento, uma coisa que me vem bem à cabeça, assim, enquanto dev, quando a gente pensa nisso, é que às vezes a gente tem a impressão que por estar numa metodologia ágil e estar trabalhando bem com ágil ali, a gente já está protegido ou a gente já tem, sabe, a garantia de que o que a gente está fazendo está certo e está 100% no caminho certo e o que a gente está entregando está gerando valor. Por quê? Porque é ágil, não é cascata. Mas, se a gente pular alguns passos aí, eu acredito que não adianta nada, né? Você ter um time que se diz ágil e não sabe se está entregando realmente aquilo que é preciso, né? Exato. E sucesso, ele deixou de ser só entrega, né, gente? Tem um bom tempo já, ele deixou de ser só código em produção. Então, acho assim que as pessoas desenvolvedoras,
essas pessoas se preocupando em medir o sucesso do produto, elas vão ser pessoas, eu acho que, diferenciadas no mercado de trabalho. Sabe, você saber qual que é o impacto, você saber o que medir, você começar a apoiar algumas decisões ali, e além de tudo é propósito, né, acho que é muito importante qualquer pessoa do time saber o quão grandioso é o seu trabalho, né, para que você vai estar fazendo aquilo, para que você vai estar codificando aquela feature, então acho que isso é muito importante, sabe, para essa mudança de chave aí, principalmente para essas pessoas desenvolvedoras. Eu ia falar que até complementando um pouco disso que a Rafa falou, eu acho que a gente constrói até soluções melhores quando a pessoa desenvolvedora está envolvida ali no porquê da construção do produto, sabe? Não só na entrega do escopo. Entregar escopo, qualquer pessoa ali na esquina entrega, né? Entregar alguma coisa que realmente gere valor para o usuário, que realmente gere resultado de negócio, é uma coisa que uma equipe faz. E aí, não é papel da PM, não é papel só da designer, ou só do desenvolvedor pensar em solução, né? Eu gosto muito quando o pessoal do meu time vira e fala assim, Nina, mas por que você está priorizando isso aqui? Não concordo com isso aqui, não. Eu acho que a gente deveria priorizar essa outra coisa aqui lá, sabe? Então, eu acho que isso conecta com isso que a Rafa falou, da pessoa estar conectada com um propósito maior ali da entrega, de não só colocar em produção o código que ela desenvolveu, que ela testou e etc, sabe? É realmente o que eu desenvolvi aqui, como que vai impactar no cliente que eu estou trabalhando, para o usuário, para quem eu estou entregando o sistema, sabe? Então, acho que é um conjunto aí. Nossa, eu concordo 100% com isso que vocês falaram, assim, sobre propósito, né? Sobre a gente entender realmente, assim, a gente parar de, como desenvolvedores, né? Parar de desenvolver tela, né? E ficar desenvolvendo realmente, assim, o que eu estou gerando de valor? O que eu estou realmente mudando a vida do meu usuário final? Eu não estou simplesmente desenvolvendo uma tela. Eu estou, sei lá, economizando um dinheiro, eu estou, né, assim, melhorando a vida de alguém, né? Isso faz toda a diferença, né? Quando a gente passa a pensar o desenvolvimento por esse aspecto, né? E aí, concordo com vocês, né? Passa a ser muito importante a gente medir essas métricas, né? De sucesso e tudo mais. E legal, eu participei de uma gravação dos agilistas ontem, que a gente fala um pouquinho sobre isso, de comunicação entre a pessoa de produto e a galera do desenvolvimento também, né? E o quanto é importante isso que você falou, Nina, de o time dar opinião no que tem que ser priorizado, o time dá opinião em como o designer tem que ser, o design daquela aplicação tem que ser feito, nas coisas, enfim, isso é super importante, leva realmente a um time muito mais produtivo, com certeza, né? Esse pensamento crítico, né, pro dev, eu acho super importante, porque eu mesmo já me deparei em algum momento desenvolvendo uma história em que eu, parando para pensar ali no fundo, no propósito daquilo que eu estava fazendo, eu pensei que talvez não fizesse sentido, talvez pudesse ser feito de outra maneira, melhor, né? E faz toda a diferença do que só fazer o que está descrito, né? E não ter esse senso crítico para pensar no porquê, né, do que você está fazendo. E às vezes o desenvolvedor, até por ser desenvolvedor mesmo, vai ter um ponto de vista diferente ali, né, da situação. E aí, às vezes, vai pensar ou reparar alguma coisa que passou batido ali no time de produto. E essas são as melhores soluções, né? Então, quando o time todo se une ali, discute, e é o que a Arena comentou, né? A gente gosta de ser colocado assim na parede, mas por que isso? Por que essa feature, entendeu? Qual que é o impacto disso? Não acha que isso aqui deveria ser feito de uma outra forma? Isso é bacana, sabe? Para o time ali, a conexão de todos. Mas o quanto aqui, gente, na prática mesmo, né? Vocês, como vocês falaram na apresentação de vocês, são PMs, né, de produtos aqui na DTI. Mas e aí, não é policial militar, né? Não é policial militar, não. Na prática, né? Como que vocês fazem para medir, então, essas métricas e esse sucesso do produto de vocês?
Ninoca, quer começar? Eu posso começar falando de uma experiência que eu tive recentemente, que eu queria chorar, gente, porque eu nunca tinha mexido com Analytics. Já estava no final do produto, ou seja, a gente não instrumentalizou o produto desde o início. Depois de 1 ano e meio desenvolvendo o produto, a gente foi colocar o Analytics, e aí os devs não sabiam como colocava o Analytics, aí foram estudar. E dica, fica aí, ó, dica. Devs que sabem. Dica de ouro de hoje. Devs que sabem. Analytics, Google Tag Manager, como que cadastra essas coisas lá no código e etc. são diferenciados, porque a gente precisa da ajuda de vocês, né, para poder fazer a instrumentalização correta do produto. E aí, continuando a história, né, a gente, depois de 1 ano e meio, falou, não, então vamos colocar tag para tudo quanto é lugar aqui nesse produto aqui. Um produto de dados, não tinha botões, eram tooltips que as pessoas passavam o mouse em cima, então fomos cadastrar. No resumo, tinham 415 tags e triggers envolvidos lá, cadastrados. Utilizamos umas 30, no final das contas. Por quê? Cadastrei 400 e aí fui ver como que estava aparecendo na Analytics, estava tudo errado. Hora de fazer o dashboard no Data Studio, estava vindo tudo bagunçado, os dados que estavam separados por ponto e vírgula, para eu poder automatizar no Data Studio, não dava, tinha que ser tags separadas, enfim. Foi um caos. Falei, não tenho tempo para poder arrumar 400 tags e triggers, vou priorizar. Então, o primeiro aprendizado foi: o que eu quero medir? Quais perguntas que eu quero responder com o que eu estou medindo ali, sabe? A gente queria ver muito se as pessoas estavam entrando no sistema, quais os perfis das pessoas que estavam utilizando o sistema, se depois que elas entravam na página inicial ali, se elas iam para uma página mais detalhada. Então, eu não precisava de olhar se elas estavam passando mouse nos tooltips ali por enquanto, sabe? Talvez numa evolução, né, do produto, mais para frente, fosse uma coisa importante da gente colocar, mas agora não era, sabe? A gente queria, inclusive, demonstrar que a gente não priorizou a persona correta. Porque a persona que estava mais utilizando o sistema não era a persona que a gente havia priorizado no início. Então, a gente queria mostrar que quem mais estava utilizando era outra. Então, focamos em corrigir as tags com esse objetivo, né? E aí, não conseguimos entregar uma análise, um dashboard, né, para o cliente continuar acompanhando, né? E aí foi bem legal. Mas passamos por esse momento. Ô, Nina, deixa eu só entender, né? O Google Analytics, então, que vocês usaram nesse produto, era basicamente para medir métricas de acesso. Então, né? De acesso, de navegadores, que eu acho que o Google Analytics ele tem uma suíte bem, né, completa dessas métricas mais de uso, né? É isso mesmo? Era de uso e não era só o Analytics, era o Analytics unido ao Google Tag Manager, que aí facilita, né, o cadastro de alguns eventos, porque o Analytics ele tem igual você falou, né, algumas métricas pré-setadas lá, e aí, se você quer medir coisas novas, o Google Tag você consegue taguear, melhor, né? do que o Analytics. Assim, tô falando que é melhor pela minha experiência, né? Mas não sei se, assim, pelo que eu sei, é mais tranquilo de cadastrar. E para os devs, você falou que é um diferencial, né? O Google Analytics, o Application Insights, algumas das ferramentas que a gente tem aí não são bichos de 7 cabeças para você configurar, sabe? E os devs eu acho que sabem disso, que tem uma documentação lá muito tranquila para você seguir e fazer. Então, o que eu acho que pesa mais, talvez, é o interesse, a preocupação ali com o monitoramento da aplicação, do que, de fato, saber configurar, sabe? Então, é bastante do que a gente está falando aqui, da importância, que eu acho que vai influenciar aí para os devs terem mais essa preocupação e correrem mais atrás de implementar esse tipo de monitoramento, sabe?
E uma outra coisa que eu achei muito interessante, Nina, no seu caso, é que vocês usaram, né, o Analytics e tudo mais, como você falou, o Google Tag Manager, e aí vocês conseguiram provar uma coisa super importante, que é não priorizamos a persona certa, né? Que, tipo assim, que conclusão legal, né, de vocês terem tirado com algumas métricas simples, né, que eu tô entendendo que vocês tiraram. E uma outra coisa que eu achei legal também é que você falou, poxa, a gente não sabia o que a gente queria medir inicialmente, aí passamos a medir tudo, né, e depois, vimos que a gente deveria ter medido menos coisa, não precisava ter gastado esforço. E eu entendo, assim, que realmente, né, o ideal é a gente conseguir mapear de cara quais são as nossas dores, o que a gente quer medir, até pra gente não gastar esforço à toa. Mas, ao mesmo tempo, medir tudo é melhor que medir nada. Então, às vezes, a gente fica também, assim, enfim, né, esperando um cenário ideal de encontrar tudo e mapear tudo. Bom, vamos instrumentar a nossa aplicação já desde cara, que é melhor do que não instrumentar, né? A gente já ter dados é melhor do que não ter. Nossa, com certeza, Fernandinha, tipo assim, e hoje eu acredito que foi um erro muito grande nosso a gente não ter instrumentalizado o produto desde o início, porque a gente não precisa de instalar o Analytics e já saber, tipo assim, que métrica que a gente vai querer colocar e etc. Vamos colocar lá? Ele tá lá. A gente pode ir monitorando o básico que já tem no Analytics. E aí começar a formular hipóteses e não esperar 1 ano e meio de desenvolvimento do software para depois pensar em instrumentalizar, sabe? Eu acredito que para mim, é a infraestrutura básica, assim, para iniciar o desenvolvimento de um produto. Eu entendo que, às vezes, a gente fica muito preocupado no início do produto em garantir que a gente está alinhando com o stakeholder, o que é que precisa ser feito, o que é que precisa ser entregue ou não. Mas eu acredito também agora, depois de ter passado por essa experiência, que vale a pena gastar um tempo instrumentalizando, até para ajudar a gente na hora de negociar com o stakeholder nesse início, né? De falar para ele, olha, a gente já está acompanhando algumas métricas aqui e está falando isso. O que você acha? E instigando ele também, né, Rafa? Sim. Não, e a Nina comentou muita coisa aí, gente, que eu também ia comentar, que assim, um dos maiores desafios é isso, aquela famosa frase, né? Quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, assim, no início, até o caso real aqui, no meu cenário, foi que a gente tinha uma plataforma ali, né, um Analytics já plugado no nosso produto, a gente tinha os dados, mas a gente entrava ali, eu basicamente entrava também, algumas pessoas, meio que viravam métrica exploratória, sabe? Você abre o Analytics, você fica olhando para encontrar algo, né? Até no momento que você percebe assim, com o tempo você vai fechando essas pontas soltas, sabe? Você não precisa saber todas as métricas, você tem que olhar para o seu problema e entender qual métrica que faz sentido. Então, assim, aos poucos, depois a gente foi fechando esses conceitos, o que faria sentido a gente olhar. Mas tinha plugado, tinha muita coisa, entendeu? Mas a gente não sabia para onde a gente queria ir. Então, foi assim, um dos maiores desafios nossos é olhar para isso e falar, beleza, o que é mais importante para a gente, sabe? Que foi uma construção também com todo mundo, com desenvolvedores, né, enfim. Aí o time todo ajudou nesse ponto. É legal que dessas métricas exploratórias aí, tem coisa que a gente nem sabe que acontece e passa a descobrir, né? Eu tenho um exemplo desse também, né, de uma experiência que eu já passei recentemente. A gente configurou lá o Application Insights, no caso, e aí todos os dados que a gente estava recebendo, a gente estava logando. E a gente descobriu que mais ou menos uns 13% dos dados que a gente recebia eram duplicados. E a gente não fazia ideia disso. A gente só reparou uma vez, pô, esse aqui tá parecido, será que tem duplicação? A gente foi lá, bateu lá e descobriu, sabe, uma coisa assim. Não, pois é, e sobre essas analíticas, essas plataformas de dados, uma coisa que a gente também, eu percebi com o tempo, tá, gente? Elas têm uma certa limitação. Dependendo, você vai ter que entender o problema. A partir daí, você vai ter que extrair algumas informações para um Excel da vida.
entendeu? E a partir daí conseguir tirar alguns insights, porque não está pré-definido naquela plataforma, entendeu? Então, assim, a partir daí você pode conseguindo jogar com o time ali, pedindo um apoio de um desenvolvedor, mas é uma construção, sabe? Não vai estar pré-definido, não vai vir com a fórmula pronta ali na plataforma, informações para você tomar decisão para o seu produto. Então, foi outra coisa também que eu tirei de lição, sabe? Legal. E aí a gente agora até então falamos muito sobre métricas de uso mesmo, né? Como a gente falou aqui. E até, assim, o Analytics a gente conseguiria também, talvez, utilizá-lo para tirar métricas de negócio. Mas agora eu queria entrar um pouquinho mais nessas outras métricas, né? Que não são só de uso, né? Enfim, de entender quantas pessoas estão usando, quais, enfim, a resolução, blá, 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 da onde elas acessam, enfim. Entender se vocês também usam hoje métricas de negócio, mesmo assim, de falar assim, sei lá, um ticket médio, um valor de economia de preço, enfim. O que vocês usam? Como que está isso em relação ao produto de vocês? Fê, o seguinte, eu vou contar um caso real que aconteceu comigo. A gente precisava apresentar a geração de valor do produto. E nisso a gente começou a estruturar. Assim, as empresas elas estão passando por um processo de transformação digital, né? Então, assim, dependendo no cenário que você está, não vai ter uma estratégia perfeita, maravilhosa, que eles vão chegar e falar assim, olha, o direcionamento de vocês vai ser esse. E aí que estava o primeiro desafio. A gente não tinha isso de forma ali definida. Então, a gente teve que pensar como que a gente apresentaria uma geração de valor de um produto, né? Aí, no meu cenário, eu trabalho com um produto ali de atendimento. Então, eu trabalho em um produto da empresa para os próprios colaboradores, um produto interno, tá? Uhum. E pegando, né, o que a Nina comentou no início aí do podcast sobre o modelo de engajamento, né? São os jogos que os produtos jogam aí. E olhando para isso, né, falei assim, beleza, trabalhamos com um produto interno, então, isso pode estar atrelado a um jogo da produtividade. Beleza. Se está atrelado a um jogo da produtividade, o que faz sentido? Eu olhei para o produto, eu me fiz uma pergunta assim, o que eu pagaria por isso? E eu fui tentando conectar algumas informações, sabe? Por exemplo, se é produtividade, provavelmente as pessoas, elas têm que serem mais produtivas no dia a dia. Então, isso talvez poderia estar atrelado a uma economia de horas, entendeu? Se olhando para um processo, se eu não posso, talvez não conseguiria converter numa economia de horas, o que eu poderia passar ali para os stakeholders, para o cliente ali, de uma forma mais simples. Porque quando você fala em economia de horas, já pensa em várias informações que você tem que ter ali internas da empresa para fazer essa conversão, né? Começa do mais simples. Vamos começar com um lead time, então. Redução de um lead time de um processo, por exemplo. Então, assim, eu lembro que quando eu fui fazer essa estrutura e criar uma apresentação para apresentar isso para os stakeholders, coisa que não estava muito bem definida, acho que foi o maior desafio, porque eu fiquei com muito receio de apresentar muita bobagem, vamos dizer assim, sabe? Ninguém me disse que era economia de horas, que era redução de lead time de processo, que era isso. Então, assim, foi uma iniciativa, mas ao mesmo tempo eu fiquei com muito medo, assim, de apresentar alguma informação errada, que não faria muito sentido, sabe? Só que foi a melhor coisa que aconteceu. Entendeu? Então, assim, através dessas conexões, dessas informações, a gente conseguiu chegar numa apresentação para algumas métricas ali de negócio, fez todo sentido. Inclusive, hoje, eles usam até um jargão ali que eles falam economizômetro, que aí eles brincam, né? Porque a gente chegou a apresentar ali economia de horas, e isso ficou ali para o cliente, já que todo mês, trimestralmente, a gente tem que ter essa apresentação, sabe? Então, foi muito interessante nesse sentido. Eu acho isso aí fantástico que você falou de apresentar, assim, o que foi feito, né, tipo assim, algumas vezes a gente pode ter a clara noção do que a gente está entregando valor, a gente está gerando, mas não adianta nada se na hora de apresentar isso, né, esse valor que a gente está gerando, a gente não sabe como mostrar, sabe? E não consegue mostrar e evidenciar o valor que está sendo gerado. Você perde um pouco ali até da confiança ali no que você está construindo, né? E no caso seu, Rafa, conta aí pra gente, assim, como que vocês conseguiram medir, porque economia de horas é um negócio bem difícil, né, de medir. Como é que vocês fizeram? Vocês tiveram, sei lá, uma planilha do Excel que a galera ia lá lançando, como é que foi isso? Foi um Excelzão, mas enfim, vou resumidamente aqui. A gente
a gente olhou principalmente ali para um... Deixa eu tentar explicar aqui o produto, viu, gente? Então, eu trabalho num produto ali que é um chatbot. Então, o chatbot, ele vem com o conceito da gente ter ali um atendimento em primeiro contato, um N0, por exemplo. Então, o que a gente fez? A gente olhou para um time de atendimento, que é aquele time ali, o back-office, que recebe dúvidas, né? Assim como você abre dúvidas ali, um ticket numa plataforma ali, ele tem esse tempo ali de resposta. Então, o que a gente fez? A gente pegou um tempo médio ali de atendimento desse time de atendimento, tá? E converteu isso para o chatbot. Então, por exemplo, se o time de atendimento ele demanda ali 14 minutos para responder determinados tickets e o chatbot faz isso em 5 minutos, qual que é a conversão disso em horas? Então, foi basicamente esse cálculo que a gente fez, entendeu? Entendi. Mas a gente fez ali para feature a feature, para fazer uma apresentação, por exemplo, trimestral, assim, das últimas entregas. Então, foi nesse sentido, tá? Entendi. E aí, essa medição desse tempo, por exemplo, né, que o chatbot gastava, vocês fizeram via instrumentação, tipo, utilizando Analytics. Isso, aí a plataforma dá pra gente ali, por exemplo, o tempo médio de cada feature, e a gente fez essa apresentação voltada para isso, entendeu? A economia de horas de um processo, por exemplo, manual versus o automatizado. Ah, muito legal. É isso que eu acho que é o pensamento que a gente, né, como desenvolvedor e desenvolvedora, tem que também ter, sabe? Assim, poxa, instrumentar aqui o meu produto, eu vou conseguir fazer esse tipo de medição, né? Eu vou conseguir, sei lá, medir o tempo, medir a performance, né? Medir o quanto que meu produto aqui está performando melhor do que, como no seu caso, né, um atendimento manual. Isso já dá, com certeza, insumos muito grandes para que a área de negócio tome melhores decisões, né? Isso é muito legal. Mas, além disso, eu queria também falar que nem sempre, né, para a gente conseguir medir coisas e provar hipóteses, a gente precisa que a galera de dev desenvolva coisas. Isso também é papel do dev. Falar assim, galera, olha só, para fazer isso, melhor do que desenvolver um negócio aqui na minha aplicação é fazer uma planilha do Excel. Sei lá, fazer um negócio aqui que vai ser muito mais rápido, não preciso nem desenvolver. Mas também passa pela galera, uma pesquisa talvez, né? Passa também pela galera do desenvolvimento ter esse senso crítico, sabe? De falar assim, gente, melhor do que desenvolver isso aqui é fazer um negócio aqui que vai ser muito mais rápido, E sabe? dependendo, assim, na maioria das vezes, menos é mais. E é isso que a gente tem que ter em mente. Começa do mínimo. E, por exemplo, a gente está chegando num nível aqui de métrica de negócio, de economia de horas. Não temos essa informação. Começa do mínimo. Começa apresentando o número de acesso. Mas é uma métrica de vaidade. Começa apresentando. Você começa a culturar as pessoas e plantar algumas sementes ali, principalmente com os stakeholders, entendeu? Número de acesso, um CSAT da vida. E vai elevando depois esse patamar ali de métricas, entendeu? Menos é mais, começa do 5. Nossa, Rafa, eu ia falar exatamente da importância disso. De a gente, às vezes, não precisa de trazer conclusões, mas trazer perguntas talvez seja uma coisa boa pra gente poder começar a plantar a sementinha na cabeça de todo mundo, né? Tipo assim, galera, vocês estão vendo esse dado aqui? Vocês estão entendendo? Vocês conseguem me ajudar a pensar aqui o que pode estar acontecendo? Né? Acho que plantar essa sementinha é muito importante. Isso que você fez, Rafa, foi muito legal, né? Eu acompanhei um pouco de perto, assim, e o resultado foi muito legal. Só de levar alguns dados, assim, pro pessoal, o pessoal já ficou tipo, nossa, eu nunca tinha olhado para isso. Levou para a parte internacional da empresa, sabe? Para apresentar o dado. Então, assim, não precisa ser extremamente completo, extremamente perfeito, o que a gente já falou também, né? Começar só com um pouquinho e depois ir aumentando, faz parte do processo, né? A gente não precisa de ter tudo de uma vez, até com questionamentos que o cliente vai fazer para a gente, né? Sobre o que a gente está apresentando, a gente pode melhorar a métrica. Então, pode chegar em algum momento que o cliente vai falar assim, uai, mas e isso aqui? E aí a gente não vai ter resposta nenhuma. E aí, numa próxima conversa, a gente vai preparar melhor a análise daquele dado para ele também, entendeu? Então, acho que esse caminho também é bem, bem importante a gente trilhar. Com certeza, Nina. Pro desenvolvedor, é interessante ver também como que um log, sabe,
log, ele pode trazer muita informação para a gente. Às vezes a gente não tem noção disso, tipo assim, que foi algo que aconteceu lá no meu time uma vez já. Mas vou colocar, tipo assim, um exemplo aqui de um, sei lá, de um supermercado. Você coloca um log falando que alguém terminou de fazer as compras e com algumas propriedades, assim, que vão, sei lá, horário e os itens. Você consegue tirar muita métrica só desse log, né? Você consegue tirar quantas compras estão acontecendo, em quais horários, pico de horário, quais são nas propriedades ali, né, no caso dos itens, que estão sendo mais vendidos, menos vendidos. Então, tipo assim, foi um esforço mínimo ali que a gente teve para colocar um log num fluxo crítico, que no caso do supermercado vai ser a compra, né? No caso do seu sistema vai ser outra coisa, que você consegue tirar muita coisa dali, inclusive métricas assim, não funcionais, né, de performance do sistema. E eu acho, sinceramente, que vale a pena assim, investir. Nossa, muito legal, Champagne. Aconteceu um caso também aqui, de forma rápida. A gente estava com um problema de taxa de abandono, por exemplo, no produto, sabe? E esses dados já estavam até em banco de dados. Então, assim, a plataforma que a gente usa, que é o Elasticsearch, ela precisa ser estruturada, né, para ter essa visualização. E a gente conversou com o desenvolvedor, olha, não, isso aqui já está no banco, eu consigo colocar isso aqui visualmente para a gente acompanhar. Então, assim, de forma também bem simples, ele conseguiu colocar essa visualização para nós e a gente conseguiu reduzir uma taxa de abandono de um ponto específico do fluxo, sabe? Então, olha para vocês, as informações estavam no banco de dados, tudo é comunicação, tudo é apresentando também, olha, o impacto que a gente quer com isso, entendeu? O porquê disso, que as coisas vão se ajeitando. Então, é sempre ter essa visão, é o que você falou do pensamento crítico, sabe? É ter isso em mente e seguir. Muito legal isso que você falou, Rafa, que na hora que o Champagne falou, eu pensei justamente nisso também. Que é isso, assim, às vezes o cliente, né, não nos dá alguma abertura, né, de colocar um Analytics, por mais que, né, o Analytics, enfim, seja do Google e tudo mais. Às vezes o cliente não dá uma abertura de ter um App Insights, de ter um Analytics, ou de ter alguma ferramenta mais assim. Mas às vezes a gente consegue tirar insights do nosso próprio banco. Exatamente, né? A gente consegue tomar decisões também. Então, assim, é importante também a gente olhar para isso, né? E ninguém mais, né, do que nós próprios desenvolvedores conseguimos, já que a gente está ali o tempo inteiro em contato com o banco, a gente sabe quais são as tabelas, a gente sabe qual é o modelo de dados, né? Bom, vamos ajudar essa galera de produto a extrair os melhores dados do nosso banco, né? Claro que se tivermos analistas de dados, né, enfim, a galera de dados dentro do time, melhor ainda. Mas caso não tenha, poxa, nós desenvolvedores podemos também, né, fazer este papel, né, de ajudar a galera do produto a tirar informações relevantes do nosso próprio banco de dados. Exato, é muito rico, né? O banco de dados é muito rico, tem informação toda do produto tá ali, é você saber trabalhar com esses dados, né? É o que eu comentei mais cedo, eles não vão estar pré-definidos. Pega o banco, extrai lá uma tabela já de um problema específico que você queira trabalhar e trabalhe isso junto com o desenvolvedor, por exemplo, em outras extrações, se é que você não consegue mexer talvez no SQL ali, entendeu? Por algum motivo, mas eu acho que é isso. E até nesse processo, a Fernandinha falou aí de o cliente não dá abertura para a gente poder usar analytics e tal. Mostrar para ele, olha, só com os dados que a gente tem no banco aqui, a gente consegue chegar nessas conclusões aqui, que a gente analisou os dados e etc. Se a gente colocar o analytics, talvez isso possa trazer mais insights para a gente, mais informações para a gente evoluir o produto ou não. Então, acredito que isso também seja um caminho para a gente poder plantar a sementinha dos dados na cabeça do cliente também, né? Mostrar para ele da importância. O olho do pessoal até brilha quando você traz, além da entrega ali, uma informação dessa junto, assim. Exatamente. É outra coisa que você está entregando. Não, recentemente a gente estava conversando com uma das pessoas do cliente e a gente foi conversar com essa pessoa porque era uma pessoa resistente que não queria deixar a gente fazer experimento, mexer com dados e etc. E aí a gente mostrou para ela o que a gente já tinha no dashboard. E aí ela, no final da reunião, falou assim,
Eu quero saber, vocês só me apresentaram isso agora. E, então, exatamente, também é um pouco da nossa negociação, né? Assim, eu acho que... E aí ela super autorizou, não, pode fazer experimento aí sim, vamos experimentar, vamos trazer mais dados, foi muito legal. Estamos muito empolgados para entregar os resultados para os clientes, e acho que vai ser bem interessante mesmo. Também já tive, né, casos desse negócio do banco, de que quando a gente, enfim, não tinha também essa liberdade, né, de acessar esses dados um pouco mais estratégicos, e aí a gente conseguiu, via banco, fazer exatamente isso, mostrar assim, olha, a gente consegue com o banco aqui já ter esses dados aqui, que é o que você falou, né? Imagina se a gente instrumentasse melhor esse produto, né, com o quanto a gente conseguiria tomar decisões mais estratégicas, né, e, enfim, conseguiria olhar mais para o futuro do produto baseado em dados, né, eu acho que isso faz todo o sentido aqui. Então, assim, né, a gente falou muito aqui nesse episódio sobre ferramentas, né, e casos do dia a dia, né, de vocês em relação à medição do sucesso dos produtos. Claro, aqui no Entre Chaves a gente tem alguns outros episódios que falam sobre métricas e sucesso também. A gente tem um episódio sobre growth mesmo, né? A gente tem um episódio também sobre entreguei agora, né? Que é assim, falando um pouco mais também sobre produto e tudo mais. São episódios legais que eu acho que são complementares a essa nossa discussão. Então, se você não, né, alguma coisa você não entendeu e tal, ou quer aprofundar um pouco mais, já dá para escutar esses episódios aí, ter um pouco mais de noção dessa parte, né, de sucesso do produto. E, como a gente falou aqui bastante, né, o quão importante é que os devs, né, e as pessoas desenvolvedoras se preocupem com isso, né, e realmente entendam mais o propósito do seu produto e, enfim, né, assim elas vão performar inclusive mais. Por que a gente traz tantos episódios de produto, né? Porque é muito importante pro dev ter visão de produto, se não fosse a gente não teria tanto. Exatamente, né, por que dev não é só codar, né, exatamente, por que não é só codar e receber debaixo da porta a especificação de requisito, né, e entregar debaixo da porta o software pronto? Que a gente vê o tanto de desperdício que acontece quando é assim, né? E a gente quer integrar cada vez mais o nosso processo ágil, né, de entrega de produtos. E é isso. Muito obrigada, Rafa, Nina. E obrigada, Fê. Até a próxima, pessoal. Obrigada, gente. Valeu. Até.